A nossa pauta aí de hoje, a gente já tinha começado, né, a falar sobre isso na aula passada, a gente viu aí um pedacinho dessa matéria, a exploração dos recursos naturais na Ásia, Europa e na Oceania. Hoje vai ser um pouquinho mais extenso, tá, gente, o nosso conteúdo, da página 29 até a página 40. Por quê vai ser um pouco mais extenso? Porque esse é o conteúdo da avaliação mensal de vocês, que vai ser na semana que vem. Então, a gente tem que resolver, explicar tudo isso daqui, resolver as atividades, para para vocês poderem, conseguirem fazer as atividades da avaliação mensal, tá? Lembrando que não der para vocês copiarem aqui das atividades, porque tem algumas respostas que são longas, vai estar lá no Google Sala de Aula, aí depois que vocês tiverem um tempinho, né, de tarde, hoje à tarde, vocês podem ir lá e copiar, tá? Vai estar tudo lá. E vai ter uma tarefa hoje aí, tá bom? É uma pesquisa para vocês, da página 37, porém, essa pesquisa, pessoal, vai ser para depois das férias, tá? A pesquisa são 2 questões apenas, vocês vão fazer aí, tá? Na página 37. Porém, vai ser para depois das férias que eu vou cobrar ela aí de vocês, tá? Então, fiquem tranquilos, não façam aí rápido, e não precisa fazer agora, porque vocês vão ter prova, né, de todas as matérias semana que vem, então não vou cobrar ela agora, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, que essa daqui é para depois das férias. Eu vou escrever aqui, não. Senão vai ter gente que vai entrar depois, né? Bom dia, Pro. Bom dia, Larissa. Já terminei de copiar, tá bom, professora? Tá ok. Vou dar mais um tempinho aí, e a gente já começa. Oi, Pro. Oi, Eduarda, tudo bem? Tudo.
Pessoal, vamos lá então, tá? Quem não deu tempo de escrever a pauta aí, vai lá no Google Sala de Aula depois e copia ou pede emprestado aí para alguém, tá? A gente precisa começar, já são 7h16, já tem um tempinho que a gente está online, né? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui para a apostila. A gente já havia começado, então, a falar sobre os recursos, a exploração dos recursos naturais, então, nos continentes asiático, europeu e oceânico, tá? Então, nós paramos bem aqui, gente, ó. Começamos a falar e paramos aqui no petróleo, né? Então, eu vou voltar aqui um pouquinho, falar sobre o petróleo e o gás natural. Eu já havia comentado com vocês, né? O petróleo aí é um bem não renovável, tá? É um recurso natural não renovável. Quando acabar, acabou. A gente vai ter que arrumar um jeito de achar, né, outras fontes de energia. Já tem, né? Algumas aí renováveis, né? A força da água mesmo, a força do vento, né? Que é a eólica. Tem a biomassa, tá? Que são combustíveis aí orgânicos. Então, tudo isso já está sendo desenvolvido, né? O etanol, né, que é feito da cana-de-açúcar, tá? É um bem renovável. Já o petróleo, não. O petróleo é um bem não renovável, tá bom? Junto, então, do petróleo, sempre quando se acha uma jazida de petróleo, anterior a ele, tem aí as camadas de gás natural, tá? Então, vem primeiro lá o gás natural, tem outras camadas de rocha, e lá embaixo você vai encontrar o petróleo, tá? Então, a gente vai falar sobre esses dois aí agora, ó, petróleo e gás natural. Nenhuma outra região, no entanto, tornou-se tão simbólica como o Oriente Médio no que tange à abundância de recursos energéticos, em especial petróleo e gás. Atraindo interesses das potências e suas empresas multinacionais, os países da região reúnem parte considerável das reservas estimadas de petróleo e, por conta disso, exercem importante na geopolítica mundial, tá? A gente está falando aí de um dos maiores produtores mundiais, então, de petróleo, que é o Oriente Médio, em específico, Emirados Árabes Unidos, tá? A maior parte está ali, e aqui no continente americano, uma das maiores reservas mundiais encontra-se na Venezuela, tá? Então, se alguém quiser saber, né, as maiores reservas petrolíferas aí do mundo, a gente tem a Venezuela, tá? E tem o Emirados Árabes Unidos lá no Oriente Médio, tá bom? Então, vamos falar sobre o petróleo aqui. Primeiro, ele está mostrando ali uma plataforma, né, de petróleo. Desse jeito aqui, ela é retirada dentro do mar, mas existem inúmeras plataformas de petróleo, para extração de petróleo, dentro do continente, tá? Em terra mesmo, tá bom? Não é só dentro do mar aí que se encontra o petróleo e o gás natural, dentro da terra também. Por exemplo, na Bolívia. A Bolívia é um dos maiores produtores de gás natural do mundo, tá? Inclusive, a gente aqui em Campo Grande, o gás natural utilizado aqui vem de lá, tá? Vem de lá da Bolívia. E lá não tem mar, né? Ele é retirado de dentro do continente, tá bom? Então, tem desse jeito aqui, é o que a gente mais vê, né? Dentro do oceano, né? Dentro do mar, mas também há plataformas de petróleo para extração do petróleo e do gás natural dentro dos continentes, ok? Nesse caso aqui é lá no Iraque, né? O Iraque, a gente sabe, foi palco aí de guerras, né? Justamente por causa disso, tá? Pela disputa aí do petróleo. Porque é uma terra de ninguém, né? Assim, uma terra feia, na verdade, né? E é o bem mais precioso que eles têm lá é o petróleo mesmo, tá? Então, vamos lá, ó. O petróleo agora. Quando as reservas de petróleo da região começaram a ser reveladas e exploradas no início do século XX, a maior parte dos territórios do Oriente Médio se inseria na Pérsia, convertida na atual Irã, em 1935. Então, onde era a Pérsia antiga, hoje chama-se Irã, tá? Ou o Império Turco-Otomano, que se estendia da atual Turquia ao Iraque e foi extinto após a Primeira Guerra Mundial, que durou aí entre 1914 e 1918. Nessa época, como a desintegração do Império Turco-Otomano, o Reino Unido e a França dividiram o controle político
da região até a Segunda Guerra Mundial. Aí tem o período da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, foi feita a transição e até se consolidarem os estados modernos ali presentes na atualidade. Aí a gente tem diversos estados novos, né, que foi criado ali, tá? Tem Israel, tá? Ali também no Oriente Médio, tem a Líbia, tem a Nigéria, tem bastante ali que foi, Nigéria não, perdão, que foi Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, Líbia, tem mais, Catar. Ai, gente, eu não me recordo todo, eu acho que são 9, tá? Ao todo, acho que são 9 países que fazem parte do Oriente Médio, é que eu não me recordo todos eles, tá? As exportações petrolíferas provenientes do Oriente Médio se destinam ao abastecimento de países em todos os continentes, que dependem desse recurso para o suprimento de combustíveis, energia e outros serviços essenciais à economia de qualquer nação. Isso conferiu aos países dessa região, durante todo o século XX e até os dias de hoje, um forte poder de barganha em negociações comerciais e geopolíticas. Conscientes desse fato, junto a países exportadores de outras regiões, como Equador e Venezuela, formaram a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Aqui no continente americano, só esses 2 países fazem parte da OPEP, tá? Só aqui o Equador e a Venezuela. Por quê? Porque são grandes produtores de gás, tá? E de petróleo. Então, aí eles fazem parte dessa organização chamada OPEP. É notório, entanto, que apesar da riqueza proporcionada pelo petróleo aos regimes que governam os países do Oriente Médio, estes enfrentam problemas relacionados à pobreza de suas populações, às vezes associadas a grupos de trabalhadores asiáticos que migram em busca de empregos, em especial na construção civil. Aí aqui ele mostra um dos bairros, né? Deixa eu ver onde, no Catar. Gente, olha só, né? É incrível isso aqui, porque o Catar, ele é riquíssimo aí em extração de petróleo, mas deixa a desejar aí na infraestrutura da população, né? Aí a gente vê um dos bairros da periferia, né? Um bairro pobre da periferia do Catar. Embora seja um bairro pobre, né? Considerado muito pobre, dá de 10-0 aqui no Brasil, né? Quando se fala aí nas comunidades brasileiras, né? Que é muito mais feio de olhar, né? Aqueles barracos, tá? Aqui a gente vê que não é tão feio assim, né? Se você for comparar com nossas comunidades daqui brasileiras, né? Aí depois tem ali, ó, a geopolítica do petróleo no Oriente Médio tem implicações em muitos conflitos regionais. Eles têm origem, por vezes, em disputas entre etnias rivais que habitam países da região, como árabes, persas, curdos, turcos e outros. Outras vezes são originados em razão das diferentes crenças religiosas, como o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, ou mesmo entre diferentes ramificações que existem no interior de cada uma delas. Geralmente, essas rivalidades se misturam e envolvem também os países onde predominam umas e outras tendências, compondo um cenário político extremamente complexo e instável. Ironicamente, a maior parte das riquezas da região, o petróleo serve direta ou indiretamente para intensificar ou prolongar tais conflitos, além de atrair também interesses de potências que intervêm com frequência na política dos países e influem os debates existentes. Os países produtores da região desenvolvem polos industriais ainda incipientes para o processamento da matéria-prima, tendo que exportar o óleo bruto em quantidades muito superiores às vendas de óleo refinado ou processado na forma de produtos derivados. Países como Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes e Kuwait, as monarquias mais ricas da região, têm buscado diversificar suas economias diante da perspectiva de uma economia mundial menos dependente do petróleo no futuro e médio a longo prazo, assim como uma menor abundância do produto. Nesse sentido, o turismo é uma atividade que tem se mostrado promissora no Oriente Médio, apesar de problemas como as áreas de violência entre grupos étnicos rivais,
dificuldades na comunicação em línguas estrangeiras e o contraste cultural entre costumes tradicionais da região e os hábitos modernos de muitos turistas. Além do turismo, esses países também têm investido no desenvolvimento de matrizes energéticas renováveis, como a solar e a eólica. A respeito, leia o texto da página a seguir. Aqui a gente tem uma visão aérea da cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, tá? A cidade ela é foi bem planejada, né, gente? É bem arrumadinha lá, né? Bem planejada. Aí aqui tem deixa eu só virar aqui. Tem essa reportagem que fala que a Arábia Saudita planeja virada para a energia renovável, tá? Então, aí eles estão visando, né, a menos dependência, então, no petróleo, focando em outras fontes de energia, a gente fala que é a energia do futuro, né? A energia renovável. E aí, como eles têm abundância, né, de sol naquela parte, então, aí a energia solar e também a energia eólica são os investimentos que eles estão planejando para o futuro, tá? E o futuro deles é o futuro próximo, tá, gente? Porque eles têm recursos, né, econômicos suficientes para poder investir em grande escala nesse tipo de energia renovável, tá? Então, o maior exportador de petróleo investe em energias renováveis, tá bom? A vida na Arábia Saudita, essa aqui a gente vai passar essa leitura, vocês que podem fazer ela depois, mas ela não vai cair na avaliação de vocês, então a gente vai passar porque a gente tem que chegar até a página 40 hoje, tá? E tem bastante atividade para fazer. Vocês querem que a gente lê também? Se tiver pergunta, pode fazer aí. Oi, Vinícius, pode perguntar. Quer que a gente lê também? Porque o pessoal até ficar rouca desse jeito. Pois é, quero sim, tá? Se vocês quiserem, pode ler sim. Ah, mas a gente já vai começar uma atividade agora. Aí depois, se alguém quiser fazer a leitura do gás natural, tá? E aí, antes pode me ajudar também, tá? Ok. Então, vamos lá. A primeira atividade da página 32, né? Página 32. Eu já vou mudar lá na outra tela, que tá maior para vocês. Só um pouquinho. Ó, na página 32, então, tem essas duas atividades, eu já coloquei aqui para vocês. A primeira fala assim, ó, de acordo com o texto, a localização e o clima do país significam que ele conta com números promissores centrais de energia solar e eólica. Identifique o território correspondente à Arábia Saudita no mapa climático, presente na página 1 do material de apoio. Analise o tipo climático predominante e, nas linhas abaixo, estabeleça a relação entre os projetos de energia renovável em desenvolvimento nesse país e as características do clima, tá? Então, aí já tem a resposta para vocês. E a segunda, ele fala assim, analistas, contudo, revelam preocupações com os projetos de expansão de energia eólica e solar na Arábia Saudita. Qual é a razão dessa preocupação apontada, né? Essas duas atividades aqui, elas têm a ver com essa reportagem que a gente pulou aí da página 31, tá? Mas como eu já estou trazendo a resposta aqui para vocês, a gente não precisa ler ela lá, tá bom? Vou dar um tempinho aí para vocês, a gente já vai voltar para falar do gás natural. Ah, tá.
Agora que eu vi sua mensagem, Eduarda. Eu vi, Pro, chegou aqui. Agora que eu vi. Ô, Cláudia, leva canjica para ela. Ela pode comer um pouquinho. Ai, esqueci de... Peraí. Pronto, pessoal, deu tempo? Sim, Pro. Eu fiz. Já terminou? Quem mais? Eu. Eu. Seu querido Vinícius. E o restante? Ninguém fala comigo? Cadê o restante, gente? Vamos aí, Pro, tá terminando a dois. Não. Ah, então tá. Então vocês têm que me falar, senão eu passo, gente, tá? Vai falando aí. Bom, na primeira aula, já é 7h30. Nossa, tá faltando tanta gente na sala hoje. Tá todo mundo dormindo. Vamos ver, a Alane está na aula. É por causa do frio. Por causa do frio, né? É difícil levantar no frio. Elas bem assim que inveja, né? Vontade de estar dormindo também. Esse foi o sacrifício acordar. Ai, Tá verdade, muito né? difícil. Porque você fica quentinho na coberta e você tem que levantar. Fora que no inverno demora mais para clarear o dia, né? Então tá escurinho ainda. Aí fica escuro, Pro. Fica aí escuro, você- escurece mais rápido. Por exemplo, quando é 5h30, já tá ficando mais escuro. E Verdade. de manhã também. De manhã demora mais tempo para clarear o dia. E para outra sensação térmica de 6 graus. Sério? Uhum. Vou ver. Que horror, eu, hein? Santo Deus. Eu fui ver rapidão Quando aqui eu a acordei. temperatura, professora. A quantidade tá 9 graus e a mínima hoje que bate a 9. A minha tá marcando 11. É aqui na minha região, né? Na verdade. É por região, né, que eles que marca, né? Acho que é. Na minha tá marcando 9 11 graus. graus. Aqui tá um frio do cacete. E olha a boca, Luiz. Ai, foi mal. Ah, que Mas eu tô coisa, falando porque hein? eu tô com frio demais. Eu tô até com o casaco aqui ainda, tudo. Vou ficar coberto aqui nas minhas pernas. Pessoal, vai acabar daqui 10 minutos aí a nossa primeira etapa, né? Deixa eu só ver aqui, ó. A Lani está presente, Aldo, Alessandro, Ana Clara, Ana Cláudia. A Aniele não está, né? Vou já até marcar aqui, faltas.
Antônio está presente. Camila, eu não vi. Eduardo está presente. Felipe, não, né? Não vi o Felipe. Isabela, também não vi. Capeci está presente. João, sim. Larissa, Luana, Luiz. Luísa, eu não vi. Maria Eduarda, sim. Pedro, sim. Richard, Sara, Sayuri, eu não vi. Sofia, Você não me viu, Pro? gente. Oi? Eu tô aqui. Quem é? Richard? Eu já... Uhum. Não, eu vi você aí. Ah, tá. Sayuri, Sofia, tá aí. Vinícius, a Júlia não está. Então já tem uma falta cada um. Se entrar depois, Nossa, Pro, tá faltando um monte de gente um mesmo. monte, né? Você viu, ó, vou até contar. 2, 4, 6, 8 pessoas, tá? 8 pessoas. Gente, eu vou mudar aí, tá? Vou mudar a tela aí. Vamos tá lá. Agora a gente vai falar então do gás natural. Alguém gostaria de fazer a leitura pra gente? Vou ler, né? A voz bela. Outro combustível, gás natural. Outro combustível geralmente associado às reservas de petróleo, mas que estabelece uma dinâmica geopolítica própria nas relações comerciais que protagoniza o gás natural. Gente, No só um pouquinho, ó. contexto, Peraí só um minutinho, ó. Ele já falou aqui, tá? Que ele sempre está associado, geralmente está associado às reservas de petróleo. Lembra que eu falei para vocês lá no comecinho, né? Quando se encontra aí uma reserva de petróleo anterior na chegada lá na profundidade, né? Sempre vai ter, então, na parte de cima, o gás natural, tá? Então, tem ali o gás natural, passa uma parte de rochas, mais rochas, né? E depois, lá no fundo, você encontra o petróleo. Então, os dois, eles vêm junto. Por que que vem junto? Porque o petróleo é um combustível fóssil, tá? Quando ele lembrando que ele ficou, né, em decomposição por milhares de anos. E esses materiais orgânicos, quando se decompõem, eles soltam gases, tá? Então, e esses gases, no caso do gás natural, ele ficou preso também, né, nas camadas de rocha, tá? Então, por isso que sempre vem junto com o petróleo, tá? O petróleo lá, ele é a parte grossa, vamos falar assim, a parte mais grossa, desses materiais orgânicos que entram em decomposição, e o gás é o que... Vocês já viram quando apodrece alguma coisa? Ele não solta um gás, às vezes? A gente vê muito isso quando a gente passa num terreno baldio e tem animal morto. Aquele cheiro, né, que exala, tá? Aquilo lá são gases que o corpo em decomposição vai soltando, tá? E a mesma coisa, então, ali com o petróleo, só que ele vai ficar preso, né? O petróleo está preso, o gás está camada acima do petróleo e também está preso dentro da rocha, tá bom? Então, aí ele também fica fermentando, os dois ficam fermentando por milhares de anos, tá? Então, um vem seguido do outro. Não é que o gás natural, ele foi criado primeiro que o petróleo, tá? É o contrário, na verdade. Primeiro tem o petróleo, depois na camada superior tem ali o gás que fica armazenado, tá? Então, ele sempre está associado à produção de petróleo, às reservas de petróleo. Pode continuar. ok. No contexto da Ásia e Europa, dos dois países sobressaem tanto pela quantidade de reservas quanto pela maneira como utilizam esse recurso em sua atuação geopolítica. Em ambos os casos, uma atuação bastante conturbada com países vizinhos e potenciais rivais. Trata-se do Irã e da Rússia, que detém as duas maiores reservas globais de gás natural. A essência das reservas
No entanto, é apenas uma parte de um cenário mais complexo. É preciso considerar quais são os mercados consumidores e a localização das infraestruturas de transporte, especialmente o traçado das redes de gasodutos. Gente, é só essa curiosidade aí embaixo, ó, nessa foto, isso aí são as tubulações de gás, tá? De que vai de um país para outro, de uma região para outra aí. Aqui na América do Sul, a gente tem a Bolívia, né, como grande produtora de gás natural, e a gente faz uso desse gás natural. Lembram-se que que eu já havia falado para vocês uma vez, eu só não me lembro quando que foi, que quando a gente vai ali na Afonso Pena, né, quando a gente está na Avenida Afonso Pena, sentido shopping, tá? A gente está no bairro e vai sentido shopping, né, na Afonso Pena, a gente sobe, a gente fala, né, sobe a Afonso Pena. Na sarjeta, assim, ó, pertinho da calçada, tem umas plaquinhas de metal encravadas ali no asfalto. E ali tem uma placa do lado, na calçada, indicando que ali passa que passa a tubulação de gás, tá? Essa tubulação é igualzinha essa daí que tá na foto, tá bom? Essa tubulação que traz o gás direto da Bolívia para cá, para dentro aqui da cidade de Campo Grande e abastece alguns postos de gasolina que trabalham, né, com gás natural, tá? Tem alguns veículos, né, que foram convertidos, né, o motor deles foram convertidos para gás natural, e aí as pessoas vão em alguns postos, não são todos os postos, tá, de combustível que fez essa alteração. Então tem alguns, ali na Afonso Pena tem aquele que fica na frente do shopping Campo Grande, né? Tem um posto de gasolina lá na frente do shopping Campo Grande, e ele tem esse abastecimento de gás natural. E essa tubulação que a gente vê ali, liga lá, tá? Ele faz a ligação lá naquele posto, ok? Pode continuar, Vinícius. O Irã, embora tenha as maiores reservas conhecidas no globo, enfrenta dificuldades comerciais para ofertar e vender sua produção, principalmente em virtude de fatores de ordem geopolítica. Ocorre que, desde a Revolução Iraniana de 1979, os líderes do regime que se instalou no país desenvolveram em relações de inimizade e mútua desconfiança com os Estados Unidos e seus aliados. Embora, em especial, países europeus, o Irã acusa os Estadunidenses de intervirem em sua política interna ao financiar grupos clandestinos de oposição ao regime, ao mesmo tempo que são acusados por aqueles de fornecer apoio financeiro e militar a grupos terroristas, além de tentar desenvolver armas nucleares secretamente. Tá. Continua, professor? Eu leio. Por conta dessas relações controversas com os líderes de países ocidentais, o gás iraniano é vendido quase inteiramente para países asiáticos. Em 2015, foi firmado um acordo internacional envolvendo o Irã, de um lado, e um grupo de potências lideradas pelos Estados Unidos